Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando o 10º domingo do tempo comum e nesse 10º domingo ouviremos um texto tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. O evangelista, amados e amadas de Deus, coloca bem o cenário no qual Jesus se encontra. Jesus volta para casa com seus discípulos e tanta gente se reúne ao redor que não podiam nem comer. Jesus está em casa e uma grande multidão está ao seu redor. E é interessante agora as atitudes diante de Jesus. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para guardá-lo, para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Uma primeira atitude, a atitude dos parentes de Jesus. Jesus está em casa, uma grande multidão ao seu redor e não tem tempo nem para comer. Agora, a atitude dos parentes de Jesus está fora de si. Quer dizer, no fundo dizem, está louco. E quando dizem que está louco, não querem se comprometer. Não querem se comprometer com Jesus, não querem se comprometer com aquilo que Jesus faz, com aquilo que Jesus diz. Uma segunda atitude. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Os familiares de Jesus está fora de si. Agora, os mestres da lei, que vêm de Jerusalém, dizem que ele está possuído por Belzebu, que é o príncipe dos demônios. Quer dizer, aquilo que Jesus faz, Jesus expulsa demônios, que Jesus estaria fazendo isso por obra de Belzebu. Vejamos então a resposta de Jesus. Jesus chamou e falou-lhes em parábola. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Quer dizer, Jesus mostra que não é pelo chefe dos demônios que ele age, não é por Belzebu que ele age. E termina esse texto dizendo: em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Quer dizer, Jesus age pela força de Deus, Jesus age pelo poder de Deus, e dizem que Jesus está agindo por Belzebu. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É não perceber a ação de Deus, é não perceber o óbvio, é não perceber que Jesus está agindo por obra do Espírito de Deus. É o fechamento à ação do Espírito de Deus. E é a atitude desses mestres da lei que vem de Jerusalém. E há um terceiro episódio no Evangelho. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quer dizer, Jesus diz que aquela que realiza a vontade de Deus, esse é da sua família. Jesus alarga o conceito de família. O conceito de família é aquela que realiza a vontade de Deus. Aquela que realiza a vontade de Deus é da família de Jesus. Então todos nós somos da família de Jesus. Amados
e amadas de Deus. Peçamos a graça nesse domingo, a graça de também nós percebermos que Jesus é o Filho de Deus, de também nós percebermos que Jesus age pela força do Espírito de Deus e sermos membros da família de Jesus, sermos homens e mulheres que vivem da vontade de Deus, homens e mulheres que fazem a vontade de Deus. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.